na parte de produção, ou assistente de produção, queiras chamar, se cá o produtor principal era outro. No Verão em Tavira, não é? Sim, no Verão em Tavira, na Feira da Dieta Mediterrânica e na Semana da Juventude. Ok. Sim. Normalmente estavas lá naqueles, como é que se chama, num posto? Havia dias que fazia o posto de informação ou venda de bilhetes. Sim. E havia dias que fazia a produção, ou assistente de produção ou a preparação dos caterings para os artistas. E era quando lidavas com os artistas diretamente? Sim. Podemos saber algumas experiências que tenhas tido com alguns deles? Eu gostava de contar, mas é melhor contar em off. Não quer pôr. Conta uma engraçada. Uma engraçada que não ponha ninguém em xeque. Que não ponha ninguém em xeque. Deixa lá pensar. Acho que não... Já me contaste uma ou outra que acho que não tinha mal nenhum, não tem problema nenhum. De qual? Do Rui Veloso convidaram para jantar com ele? Olha, essa não sabia, essa é boa. Como é que isso aconteceu? Foi uma vez que Marta Pereira Félix da Costa, acho que é isso o nome, se não erro, da guitarra portuguesa, que era namorada, companheira do Rui Veloso, foi fazer um concerto na Igreja da Misericórdia em Tavira. E na comitiva dela vinha o Rui Veloso, porque não largava a sua amada. Ok. Era no início. Essa era dela, ele era um convidado. Ele sim vinha na comitiva, vinha atrás. Como ele diz que gostava muito de ir a Tavira, por isso. Isso foi com ela. Primeiro conheci-o no camarim, o camarim era uma sacristia da Igreja da Misericórdia, em que ele virou-se para mim, olha para mim e diz assim: tanta comida, esta mulher pede tantas coisas, tantas santas coisas, para mim vou ali esta garrafinha de vinho tinto. E pronto, uma peripécia com ele engraçada, que ele dissesse isso, mas este homem só pensa, não come nada, era só o vinho tinto. E depois vira-se para mim assim: olha, tu é que devias vir jantar connosco esta noite. Boa. E tu foste? Eu não, porque tinha muito trabalho. E eu até hoje me arrependo. O meu chefe disse assim: devias ter ido. Claro. Aí aprendias alguma coisa com ele. Isso de certeza absoluta. Ele convidou-me para jantar na comitiva. Normalmente a equipa não vai jantar com. Sim, claro. E raramente um artista convida para jantar. E depois era logo o Rui Veloso, o ídolo de infância. Era? Eu gostava e ainda hoje adoro o Rui Veloso e o trabalho dele. E o Rui Veloso a convidar-me para jantar e eu disse que não. Devias ter ido, Miguel. Devia ter ido. Pode ser que um dia. Mas fartei-me de rir, porque ele com as piadas, e depois ele, pelo caminho até o restaurante da Igreja Misericórdia, até o restaurante, aquilo era na Feira da Dieta Mediterrânica, uma data de Santos, quando viu o Rui Veloso, o Rui Veloso, tudo a querer tirar fotografias e dar beijo ao Rui Veloso. Claro. E o pessoal da comitiva dela: este nunca mais vem. E ele vira-se para mim e diz: este pessoal tem inveja que eu falo às pessoas que eu tiro fotografias com toda a gente. Mas ele é assim simpático? Sim, completamente. Então, e a questão essencial, ele abriu essa garrafa de vinho ou não? Acho que não, ficou lá no sítio. Ficou lá no conversa. Deve ter sido só no restaurante, é que ele abriu as do restaurante. E de resto, que outros artistas tu tenhas feito assistência? Lembro-me da Carolina dos Landes? Sim, uma simpatia de pessoa. Por exemplo, uma história que eu estava-me a lembrar foi do Agir, acho que também não tem problema nenhum. De quem? Podes contar? Do chá? Do chá? Era do chá. Assim queria gengibre. Sim. Uma hora antes do concerto queria o gengibre e eu. A uma hora, pronto, temos que explicar às pessoas, a uma hora em que já estava tudo fechado em Tavira. Uma hora que estava tudo fechado em supermercados. Quer dizer, os que estavam abertos era o Continente e o Pingo Doce e não havia gengibre. Não havia. Porque ele não queria o gengibre nem em pó, nem laminado, queria mesmo. E como é que safaste isso ou não safaste? Comprei um em pó ou laminado, já não me lembro, foi uma coisa assim, comprei laminado ao pó. Ele não se queixou. O concerto aconteceu, ele não se queixou. É o que interessa. E também posso contar do Diogo Pissarra, quando disse assim: estávamos a conversar e que a gente tinha uma data de amigos em comum, porque estudámos na mesma faculdade. Sim. E nos mesmos anos, não nos conhecíamos nessa altura. Ele tinha a banda dos Fora da Boy, se não estou em erro, na altura. A sério, o Diogo Pissarra? Acho que era Fora da Boy, não estou em erro, se era Fora da Boy, se era. Olha, não sabia. Não sei se era um eu conhecia assim. essa banda de nome, mas não fazia ideia que ele. Mas estávamos a conversar, lembro-me da banda, acho que era Fora da Boy. E em conversa, conheces aqui, até professores tínhamos em comum. Pois, é normal. E depois descobri que conhecia o baterista dele. Às tantas tinha já bebido copos com o baterista dele várias vezes. Em Faro, mas pronto, são outras histórias. Já lá vamos. Entretanto saltámos aqui, mas já vamos nessa parte. Foste também voluntário na FPF, né? Para competições da FPF, onde conheceste o Cristiano.
Uma coisa Mas que assim- com muito orgulho. Muito orgulho. Epá, A foto há de passar agora para o pessoal ver. A foto do Miguel com o Cristiano. aquele momento em que Cristiano Ronaldo fica constrangido comigo, né? Não, Tirou não. a foto, Ou ao contrário, Tirou a foto ou não? tirou a foto. Não interessa. Pronto, para começar a história, eu comecei a trabalhar para a Federação Portuguesa de Futebol como voluntário em 2003. 2003 não, vou explicar. Em 2003 porque era um jogo de teste para o Euro 2004. Foi Inglaterra ou não? Foi um pessoal em Inglaterra, foi igual, se não estou a erro. Exatamente. Gol do Pauleta. Sim senhor, foi isso E de mesmo, Inglaterra confirma-se. Foi o Ledley King, acho eu. Isso já não me lembro. Era um central. pronto. Mas sim, sim. Acho que foi a inauguração do Estádio Algarve esse jogo, se não estou a erro, uma coisa Talvez, mas eu assim. lembro desse jogo, era o teste, sim, como estás a dizer. Foi um jogo de teste. Foi um jogo de teste. Trabalhei esse jogo e depois fiz o Euro 2004, que foi o primeiro evento, digamos assim, não cultural, mas desportivo que eu trabalhei. E foi uma experiência fantástica. O que é que eram as funções que fazias lá? Era dar assistência? Da assistência do público. E fiz várias coisas para a Federação e fiz no Euro 2004 fiz assistência ao público. Era o quê? Estavas lá a dizer às pessoas onde é que sabiam Sim, sentar? chegavam excursões com. Ok. Apanhei os russos, os gregos e os espanhóis. Era fazer excursões. Só isso, Eles chegavam excursões e nós encaminhávamos para o estádio. Sim. Depois tínhamos a distribuição de alimentação pelas pessoas que trabalhavam, incluindo nós, que estávamos lá, fazíamos essa distribuição. Mas era muito essa parte do apoio ao público no Euro 2004. Mas vi-me envolvido numa organização com um protocolo muito grande. Aquilo, a UEFA, aquilo é o milímetro. Claro. Eu até posso lembrar de uma história engraçada, que nunca te contei, que num dos jogos, não sei se foi primeiro ou segundo, não foi no primeiro, porque eu enganei-me. Eu entrei na sala de segurança do Estádio Algarve. Aquilo, o Euro 2004 foi das primeiras competições a seguir aos atentados de 11 de setembro. Sim. Tinha uma segurança máxima. Primeiro acho que foi o Mundial de 2002, foi logo a seguir o Euro 2004. Eu abro a porta, enganei-me, entrei pela porta da sala de segurança, tem aqueles ecrãs todos, com as câmaras de vigilância todas, umas horas antes do jogo começar, fiquei com o pai com uns 50 marmanjos enormes a olhar para mim e eu fiquei pequenino na porta e dizer peço desculpa e fechar a porta. E eu depois ouvi uma gargalhada grande lá dentro, foi uma vergonha. Mas eu também tinha 18, 19 anos, por isso Claro. Era um miúdo. Mas não tinha a experiência que tenho hoje. Claro. Hoje nunca entraria numa porta de Pode com acontecer 50 marmanjos desses. Pode acontecer a qualquer pessoa, a pessoa engana-se. Sim. Mas logo isso deve ter dado uma bagagem engraçada, lidares assim sim. com os grupos de adeptos dos russos, dos gregos, Sim. Os russos mais complicados, os espanhóis mais espanhóis. mais para fazer festa, até queriam nos oferecer bebidas e whisky e cola, porque eles faziam piqueniques lá à volta do estádio. O chamado batalhão. O chamado batalhão. É isso mesmo. Aí de dia, mas era a mesma. Era a mesma O coisa. efeito era o mesmo. E era com os autocarros que eles vinham. Claro. Foi uma experiência engraçada. E foi o 2004, uma bagagem completamente. Porque a forma da organização da UEFA, das coisas tem que ser ao milímetro. Tínhamos carros, é verdade, tínhamos carros de luz que nos iam buscar aos sítios para irmos para outro sítio, aquilo, uma coisa muito à frente. Era muito. E mesmo a organização a termos. A segurança, tudo foi uma coisa incrível. E o ambiente de estádio, o ambiente mesmo de europeu, é uma daquelas. Não era Portugal que estava a jogar, mas sentia-se aquele ambiente mesmo de. E sem Para nós portugueses, o ambiente português, mas entusiasmo-me aquele ambiente de estádio com. Os espanhóis são fantásticos, no apoio à seleção foram uma coisa. Já não lembro qual foi. Acho que foi a Grécia que ganhou esse jogo, se não estou a erro. Não foi assim. Acho que sim. Estou a olhar para o Tiago a ver se ele se lembra. Eu lembro-me de voltar para Travia, porque o meu irmão também foi voluntário no Euro 2004, vinha com o meu irmão no carro e lembro-me dos gregos virem uma caravana de gregos que tinham passado o grupo. Se foi no Grécia e Rússia. Não, eles ganharam a Espanha. Ganharam a Portugal e a Espanha. Isso mesmo. E vi uma caravana de gregos também a sair do estádio, quando vinha dentro do carro com bandeiras gregas. E eu fazer a festa com eles que tínhamos passado, nunca pensei que aquela final depois já não. Tu não és propriamente. Gostas de ver, mas pronto, não és propriamente um adepto louco de futebol. Sim. Mas aí foi mais pelo ambiente, não é? Sim, não, e é um trabalho engraçado. Olha, tenho amigos que fiz até hoje e continuamos fizemos isso, eu fiz até 2013, pá, aí uma coisa assim. Pois, eu ia te perguntar, e além do Euro 2004, as outras vezes que tens participado é aqueles amigáveis cá ali no Estádio Algarve? Os amigáveis. Outros eventos? Fiz supertaças, mantei um palco para o Benfica receber supertaça.
em que o Lisão fica a olhar para mim e eu fico a olhar assim para o Lisão, a rir-se para mim. Só tem para aí mais 80 centímetros do que tu. Ou mais, não sei, senti-me um bocadinho ao pé dele. Tive de montar um palco para. Porque depois eu também comecei a fazer apoio às equipas ali junto à relva. Ok. Foi quando conheci depois o Cristiano e outros jogadores da seleção nacional. Sendo o Cristiano, sem revelar coisas que. Foi o tipo mais simpático e mais afável e mais. Por acaso foi dos únicos que nos agradeceu o trabalho e veio agradecer a cada um dos voluntários o trabalho. Fixe. Pois. Tá bem? Ok. Graças a Deus para a Espanha. Ok. Está certo. A gente depois me edita esta parte. Está bem? Ou não. Não. Teve piada. Depois nos bloopers. Põe nas bloopers já. Olha, não tinhas pensado nisso, Tiago. Ok, certíssimo. Estava a dizer, Ronaldo. que fez questão de agradecer a todos, ou a todos os elementos da Federação que estavam lá a trabalhar, e depois tinha um funcionário da Federação que era o responsável por nós. Não quero que tirem fotografias com os jogadores. E quando foi o Cristiano Ronaldo, ele jogava as mãos à cabeça, mas o Cristiano Ronaldo disse: calma, que não há problema de entrar fotografias e dou autógrafos a quem quiser. Não se preocupem com isso dos autógrafos. Além dele, o Rui Patrício, o João Moutinho. O único que estava de mau humor nesse dia, acho que tinha sido. Não sei se foi. Quem é que foi? Já não lembro que estava de mau humor nesse dia. É melhor não dizer quem foi. Mas deve ter levado no respondente de uma mulher que acho que só ouviu. Os humores todos têm. Há dias maus para toda a gente. Mas houve algum jogador alguma vez que tenha sido tipo, desagradável contigo ou mal educado? Não. Nenhum deles. Mas estou a referir o Cristiano porque foi aquele mesmo mais afável. O Cristiano, o João Moutinho e o Rui Patrício foram. Me disseste ao Moutinho que eras algarvio. Ele tem noção que se calhar pelo meu sotaque era algarvio. Pois é normal, se era no Algarve também é normal que os colaboradores Sim, é verdade. Faz sentido. Mas foi engraçado. E conhecer o Cristiano Ronaldo foi aquele. Em termos. É o Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é o Cristiano Ronaldo. Se fosse um Maradona, um Pelé, Claro. etc. E por aí fora, um Messi, eu sentia a mesma forma que. Pronto. Mas pronto. Ele é que ficou constrangido comigo, acho. Eu vi aqui num sítio qualquer, agora mudando de assunto, não é? Porque já acabámos da parte do voluntário, alguma coisa que não tenhas lembrado que Não, tenha acontecido engraçada? Olha, fiquei fã do futebol feminino, foi trabalhando no Mundialito aqui de futebol feminino. E foi aqui em Sim. Foi a Vila Real Santo António que estive com a seleção portuguesa também, conheci algumas jogadoras que ainda hoje. Ok. Quando é que Também isso fiz o apoio às seleções também. foi? Em que ano isso? Foi em 2011, 2012 por aí. Ok. Ana Borges, Carol Costa. É curioso porque nessa Sim. altura ainda era um futebol Sim. feminino, não era muito. Não era muito e fiquei Muito fã badalado. porque gostei além do trabalho, gostei de Sim. ver é o futebol com outra beleza, digamos assim. Não tem a velocidade, nem Sim. sequer. Mas já está mais um evoluído. pouco diferente do futebol masculino, Sim. vá, digamos. As Sim. características são diferentes. Sim, tem outra. Mas para quem gosta é igualmente apaixonante. É. Mas conheci a Ana Borges, Carol Costa, Carla Couto, que é mais internacional, Sim. Carla Couto, se não estou a erro. Já falei com Sim, ela, muito simpática. Sim. Eu conheci depois também dava ali o apoio às seleções e depois também conheci jogadores da seleção americana. Ok. O Pessoa, Não te bateu a pessoa? um bocadinho. Ouvi dizer que ela é um pouco agressiva. Ela é um bocadinho agressiva, mas por acaso. Elas eram todas um bocadinho agressivas, mas digamos, as americanas eram um bocadinho mais agressivas. Acho que as Mas assim, foi As por americanas já tinham uma cultura diferente de futebol nessa altura. Sim, Elas sim. eram profissionais e eram o topo dos Sim. topos nessa altura. Estavam entre elas e o Brasil. Sendo que o Brasil era mais apenas a marca, elas eram mesmo como equipa. Sim. E estou dizendo porque foi um Portugal Estados Unidos que eu fiz. Também que me lembro. E lembro da seleção do Pessoal na altura já era Sim. aquilo que era. Pá, e em relação a. Já passámos aqui por diferentes facetas que tu tiveste, não é? Algumas não duraram muito tempo, há outras que foram-se prolongando no tempo. Li também num sítio qualquer que já não me lembro, nas informações sobre o teu percurso, que tocaste numa orquestra de percussão, no Toca a Rufar. O que é que tu fazias? Eu não sabia que tu eras músico. Foi uma experiência, tive ainda 1 ano, 2 anos de A tocar claro. sério? Ok, e o que é que fazias? Tocava bom. Boa! Houve concertos? Houve alguns sim, mas nós éramos para uns 50, 40, 50. Tá no bem, grupo. mas... Pois é. E gostavas? Gostei, foi uma experiência pequena, mas agradável. Deu para Onde é que aprender. isso
E também eu vou dizer, também quando entrei para a orquestra do Stock Fire, foi que eu precisava de umas aulas de percussão para fazer para a tuna. Pronto. Ok. E entrei nesse sentido. Estava a ver Depois como acabei é de que ficar mais tempo. Estava a ver como é que introduziu o tema da vida boémia aqui. Já chegaste à tuna. Por isso é que eu estou a explicar. Na altura precisavam de umas aulas de percussão. Eles tinham uma delegação em Tavira, da orquestra, e foi nesse sentido que fui lá parar. Foi uma experiência pequena, mas. Isto, portanto, nos tempos de universidade. Foi Sim, nos tempos da universidade, sim. E depois tens porquê? Pois sim, porque aquilo também foi. Em Tavira também acabou por se resolver, mas também o objetivo era mesmo essa questão de aprendizagem que eu precisava, não era mais. O Tocar Fora era um projeto que era pessoal da banda Tavira ou era. Não, é sediado no Seixal, já existe há uns quantos anos. Esse projeto, se não estou em erro, se não me falha a memória, foi um projeto criado pelo Rui Júnior para a Expo 98. Precisava de uma orquestra de percussão tradicional portuguesa para fazer arruadas na Expo 98. Sim. E depois da Expo 98 foi prolongando pelo tempo, até hoje ainda existe, no Seixal ainda tem lá a sede. Ok, mas sendo assim eles tinham, eu pergunto isto porque eles tinham, tocavam aqui, certo? Tinha uma delegação em Tavira. Pronto, era aí que eu estava a perguntar. O pessoal que fazia lá parte da delegação em Tavira era quem? Era músicos de Tavira? Eram músicos que vinham de Seixal para Tavira. Ok. E tinham 2 pessoas de Tavira e 2 pessoas do Seixal. Ok. Eles tinham 2 pessoas do Seixal que formaram 2 pessoas de Tavira e depois foram ficando por lá e aquilo depois acabou por se dissolver e passou a chamar-se Orquestra de Percussão do Algarve, ou uma coisa assim, ou Orquestra Regional Percussão Regional do Algarve, ou uma coisa assim. Ok, está certo. Mas eu depois aí já não estava lá, sim. Já foi depois, sim. Entretanto, estavas só dirigido para a Tuna, não é? Dirigido para a Tuna, sim. Quando foste para a Tuna, quando foste para a universidade, entraste logo na Tuna? Não, foi 2 anos depois de estar na universidade. Foi o meio do curso. Não surgiu a oportunidade antes e depois os convites começaram a surgir. Okay. Como é que os convites começaram? Como é que um convite surge assim, já depois de estar 2 anos? O pessoal começa a desafiar Mas que na parte eu sempre gostei das tunas e sempre achei piada. Mas a minha questão é, os desafios surgiram quê? Na noite ou durante o dia? Durante a noite e durante o dia. É que se fosse na noite estavam assim meio alterados. Acontece com muitos, mas não foi o meu caso. Claro. O meu caso, eu já tinha interesse gosto de tunas, já gostava. Não sei se te lembras de um programa que dava acho que era na TV, que era o Doutores Engenheiros. Uma vaga ideia. Que era com o Graciente, se não te ver, até acho que era o apresentador, o que é que era. Eu lembro dessa altura, já havia. Já achava piada dessas coisas, que aquilo era entre tunas, se não te ver, que eram os concursos, e gostava de ouvir lá, e às noites de serenatas, a serenata de abertura, a serenata da semana académica, e acabei por aceitar o desafio. E quando aceitas, o que é que tu pensaste? Tu não sabias tocar nada, não é? Como Nem tocar nem cantar, e acho que até hoje não sei cantar nem tocar nada. Mas e o que é que fazias lá? Cantavas? Sim, tinha voz, tinha a parte de fazer o estandarte, com o estandarte, mas a parte que me tocava mais, vai tocar naquilo, era mais a parte organizativa do projeto. Ok. Faz quando era o festival, para organizar o festival, quando era para organizar as viagens, porque tudo tinha dividido entre pessoas que sabiam tocar e cantar e pessoas que mais organizativas e mais daquele espírito associativo, estás a ver? E acabas por dar uma alma diferente àquela tuna, certo? Eu já estive contigo em alguns. Calma. Em que sentido? Alguma alma, alguma mística, algum carisma. Eu já estive contigo em alguns eventos em que participa o pessoal da tuna e tu és um elemento querido e acarinhado por todos os que contigo conviveram. Pelo país, não é? Pelo país. Não, por todos os que contigo conviveram lá. Isso mesmo, verdade. sim. Mas é um facto. É um facto, sim senhor. Como é que era a tua. Eu sei que era aí que queria chegar. Então estava a tentar adivinhar o assunto. Qual é que era a tua alcunha? Mas logo ao início, quando chegaste lá, deram-te alguma alcunha ou não? Normalmente isso não acontece nas tunas. Eu nunca andei. Isto foi logo no primeiro jantar. Logo no primeiro jantar? Foi logo no primeiro jantar. Fiquei a rainha da noite e depois acrescentaram um Michelina Frodo, não sei porquê. Ficaste a rainha da noite porquê? Estava a tocar os de arrasar ou porque estavas a partir Gostava de festa. Gostava de festa. Portanto, logo na primeira noite arrasaste Não, arrasar porque eu, sabes como é que eu sou uma pessoa muito dada de brincar e não sei quem. Como estava ali como já os conhecesse há muito tempo, pronto, e foi festa e pronto. E fui até às tantas a festa. Fui considerada a rainha da noite e ficou isso como. Mas passou a música dos arrasar ou não? Não,
que me lembro só, o pessoal já cantava isso quando eu subi ao palco em alguns sítios, depois as outras turmas ficaram a saber. Ok. E ouvi isso quando estava em palco muitas vezes. És a rainha da noite. E tu portavas-te como tal. Como tal, ficava lá a sério, não me escondia. Sendo que Eu depois... já tenho que levar aquilo na boa, senão, olha. Claro, esse ambiente é propício mesmo Sim, para sim. isso. Sendo que depois, alguns anos depois, houve o upgrade dado por mim, quando estava uma música muito na berra, nas nossas noites no Natura, né? Um sítio onde tu gostavas muito de Sim, frequentar e, Sim. e eu também gostava. já sei onde é que vai chegar mais uma vez. Sabes qual é o hit a que eu estou-me a referir? O Party Animal do Jansen de quem é O Party Animal, por acaso também não sei, foi tipo um ano e tudo, mas foi um Isso bom que é, deve ser upgrade. pai do Pitbull, pai, uma coisa. Não, Não, mas era uma coisa do género. Mas foi um bom upgrade ou não? foi bom o pregarito, mas acho que não fazia sentido nenhum. Houve coisas que nós vimos na Natura que acho que fazia todo o sentido, Miguel. Mas é melhor não falar disso. Não, um copo nunca fez mal a ninguém. Pois não, nem bebo, Nem 3 ou 4. nem a shots, nem nada, não há problema nenhum. Todos temos direitos diferentes. Nem beber diretamente da garrafa. Não. Pronto, muito bem. E olha, já agora pergunto isso porque é uma coisa que eu também estou a sentir bastante falta. Não tens saudades de ir uma noite para uma discoteca, para um bar, beber uns copos? Claro. Eu tenho muitas saudades. Eu também. Muitas saudades. Eu acho que quando isto passar do Covid-19, acho que tem que se fazer uma festa da romba. Acho que tem que se fazer várias festas da Roma. Para compensar os 2 ou 3 anos que a gente vai lá nisto. Oh, espero que menos. Estou a dizer 2 ou 3 anos, mas espero que menos. Quando isto for publicado, quando esta entrevista for para o ar, leva uns meses valentes, digamos assim. Esperemos que não chegue a mais do que... Podíamos organizar uma festa. O que é que achas? Podíamos, sim, senhor. Uma festa das conversas. Tu és o promotor, o produtor. Podes começar já a usar a tua marca, não é? A marca está já. Podia ser uma marca de bebida também. Pode ser uma marca de tudo. Isso mesmo, já viste. Vender aspirador, pá, tudo. Já, Método agora médico. quero uma porcentagem. Depois disto quero uma porcentagem. É só para Depois avisar. vamos pensar nisso. Estou a brincar. Pronto, já passámos a parte da parte animal e da rainha da noite. Sim. Podes Nem descontrair. disseste o nome da tuna. Eles vão ficar chateados se não ouvir o nome. Diz lá o nome da tuna. Real Tuna Infantina. Real Tuna Infantil. Tuna mista da Universidade de Algarve. Tuna mista, sim senhor. Ainda vi algumas apresentações da tuna mista de Algarve. Não sei se contigo lá ou contigo na plateia comigo, talvez, já não me Não, foi comigo no palco. E depois palco. foi ter contigo depois. Pois é verdade. Eu estava com o nosso amigo Filipe. Sim. E não queres falar de semanas académicas depois, não? Não, as semanas académicas fica para outra conversa. Tá. Tens coisas boas para contar sobre semanas académicas? Não. Também participaste na organização de algumas. Na primeiro ano que estive lá, estive na organização. E depois, na organização, eu estava ali na barriguinha da cerveja, a vender cerveja. Depois Pronto. nas outras estavas a consumir E nas outras estive na minha barriguinha de curso, que fiz 2 anos a barriguinha de curso. Estava ali na organização da barriga de curso. Mas tu já és um veterano de semanas académicas no Algarve, já foste a quantas? Estou a pensar, a minha primeira foi em 2001. E deves ter ido a quase todas desde então, ou não? Acho que todas, praticamente. A sério? Qual foi o melhor concerto que viste? Ou já não te lembras de muitos concertos? Epá. Ele normalmente lembra-me dos concertos, depois a parte a seguir é que é mais complicado. Epá, há tantos que eu não vou dizer um que seja. Não sei, podias ter algum que pensei. Posso dizer qual foi o meu primeiro concerto, gostei muito. O primeiro concerto que fui lá foi The Gift. Boa. Olha, por acaso Em 2001, quando eles lançaram para aí o IMFM, que era um álbum deles. Por acaso o meu primeiro foi mesmo o Rui Teve assim Veloso. uns Há quantos pouco hitos. estávamos a falar dele. Diz? O meu primeiro foi mesmo o Rui Veloso. Há pouco falávamos dele. Foi o primeiro que eu fui ver lá, Foi em The 2003 ou 2004. Foi em 2001, acho que fui ver 2. Foi The Gift e uma banda que eu gostava muito. Gosto muito, que é os Lamb. Ok. A sério, os Lamb vieram cá? Sim, tive a semana. Quando aquele grande hito que era do anúncio de automóveis, acho que era o Gabriel. Exatamente. E acho que aquilo só vendeu mais depois do anúncio, mas pronto. É muito provável. Mesmo algum. Porque aquilo é uma banda um bocadinho mais underground, não era Sim, assim sim, tão. sim, sim. E era e assim continua a ser. E continua a ser, que eles continuam a lançar alguns. Então, e olha lá, Miguel, sabemos, vamos ficar agora a saber, nessa altura, na altura em que tu vais para a Tuna e que estás a fazer o teu percurso académico, já tinhas iniciado um percurso político também, não é? Sim, comecei com 16 anos. Foi muito precoce. E isso, como é que isso surgiu, esse interesse pela política? A minha família sempre foi muito politizada, por isso é normal que esse interesse pela política tenha vindo cedo. Também, em criança, começaste logo a interessar por isso? Sim, e já acompanhava em comícios, Ok.
e já ia Como é que se com a deu- família, sim. Como é que se deu a tua escolha partidária? Tens um partido ao qual Sim. estás ligado e és Primeiro por militante? influência familiar, depois Ok. por valores que eu partilho. Ok. Que é PS, né? Como toda a gente sabe. o Partido Socialista, sim. E Exatamente. com 16 anos inscrevo-me na Juventude Socialista. Sim, com 16 anos, estava aqui a pensar com 16 anos. E até aos 30, dos 16 aos 30, até aos 30 porque há o limite de idade. Depois Ok. entrei para o partido. Fizeste Sim. parte só da JS até aos 30. Não, depois para o partido entrei com os 18, que só podia entrar com os 18. Mas foste membro, não sei como é que diz, da JS? Sim, até aos fui 30 anos. militante da JS até aos 30, que é a idade limite, entre aos 16 até aos 30. Chegaste a ser presidente da JS também? Não, ou fui vice, não se chama presidente, o equivalente ao vice-presidente, é o coordenador adjunto do Conselho. Fui vice-presidente da JS Santa Vira, também tive durante alguns anos essa função. Fiz parte do secretariado dos secretariados a partir de 2005, por aí. Em 2005, com 18 anos, também 19 anos, sou candidato na lista da Assembleia Municipal. Também sou por essa altura. É a minha primeira experiência em campanhas, digamos assim. Em 2001 ainda estava ali um bocadinho verde, era um miudinho no meio dos tubarões, digamos assim. Depois em 2005 já faço parte da lista, entro nas campanhas já de outra forma. E sou candidato pelo várias das listas. E depois, quando chego aos 30 anos, há um congresso em que eles me convidam para estar presente, apesar de já ter 30 anos, para ser atribuído o título de militante honorário da Juventude Socialista do Algarve, por serviços prestados à organização, digamos assim. Eu hoje sou militante honorário e ainda tenho obrigações, ou não? Tu neste momento no PS tens algum cargo ali a nível da tua vida? Faço parte da Comissão Política, que é o órgão de aconselhamento, ou digamos, é a Assembleia que reúne com a direção do partido de mês a mês, por aí, para tomar as opções políticas ou para o partido tomar opções políticas. É um órgão quase, um cargo quase diretivo, digamos assim. Não é diretivo, mas mais ou menos sim. Ok. Quais são as tuas aspirações na política? Ou não tens grandes aspirações? Simplesmente. Faço o caminho caminhando, como costuma dizer. Neste momento faço parte da Assembleia de Freguesia lá da União de Freguesias de Tavira. Sou o secretário da mesa, sou o vice-presidente da mesa. E as coisas foram acontecendo aos poucos. Pois, gosto de política e estou na política porque gosto muito de discutir e ser interventivo naquilo que é importante e que acho que é importante para a cidade ou para o concelho. E tu achas que toda a gente tem a mesma disposição que tu, nesse sentido, ou não por isso? Aquilo que se conhece da política já se sabe que existe sempre os oportunistas e os... que eu queria chegar. Era sobre a tua opinião. Achas que a política serve sempre os interesses das populações? Muitas vezes não, mas nem todos são iguais, E isso é que é um problema atualmente. Mas será um problema transversal a todos os partidos? Acho Sim, que todos os podemos concordar partidos, com isso. até os novos partidos que surgiram recentemente. Novos, os antigos? Sim, tudo, sim. O ser humano é um ser feito de vícios. Por isso, a política, pois, os vícios são mais visíveis, Claro. porque prejudicam o coletivo, digamos assim. Exatamente. E como é que... Eu não queria entrar muito por aí, porque não quero muito politizar aqui o espaço, mas pergunto só, quando vês alguma coisa desse género acontecer dentro do teu partido ou dentro do círculo onde tu te moves, o que é que fazes para contrariar isso ou como é que lidas com isso? É difícil contrariar, mas às vezes é intervir nos sítios certos. Por exemplo, na Comissão Política. E Já normalmente achas que tem algum efeito prático ou nem por isso? Muitas vezes não tem. Às vezes é frustrante, muitas vezes não tem. Esse é que é o problema. Pois, Agora estamos a falar de uma coisa mais séria, mas muitas vezes não tem. Era aí que eu queria Umas chegar. vezes tem, algumas vezes tem, muitas vezes não tem, digamos assim. Acho que dá para perceber o que é que quer dizer com isso. Sim, Acho que está uma resposta. acho que sim. Mas pronto, em relação à política, tu gostas de lá estar, gostas Sim. de te mover nesse mundo, de tentar melhorar o que Sim. tem a ver com a tua área de intervenção, não é? Claro, sim, E assim vais sim. continuar. E sobretudo naquilo que é a minha área específica de Na formação, cultura, não é? tenho tentado colaborar ao máximo. E ajudar ao máximo e de impor as minhas ideias. Às vezes é difícil impor essas ideias. Claro. Agora, sem ambições não tenho. Tenho ambições, tenho as ambições normais, as coisas vão acontecendo,
vão surgindo, os convites já vão surgindo. Antes dessas eleições não tinha cargo nenhum, vinha no fim da lista, vinha no, mesmo fazendo parte da comissão. Não tem esse. Se eu tivesse cá outros interesses, já tinha feito. Já estava. Se calhar já era presidente, nunca sabe, estou a brincar, também não, mas. As coisas vão acontecendo aos poucos, não é coisa que me tira o sono, as ambições políticas, digamos assim. Se calhar as profissionais e pessoais, essas já podem tirar mais o sono, não é? Olha, ainda bem que deste a dica, que eu assim vou já por esta pergunta, não era já isto que eu tinha planeado, mas tu neste momento podemos dizer a tua idade? 35 anos. Pá, e acho que a pergunta se impõe. Afinal, o que é que o Miguel Pérez Santos quer ser profissionalmente? O que é que tu te vês a fazer nos próximos tempos ou o que é que gostavas mesmo de fazer? Quero continuar neste trabalho em prol da cultura que tenho feito, de várias formas, de várias as colaborações que continuar a fazer as colaborações que tenho feito continuamente com diversas entidades. Acho que esse é o meu objetivo, é a nível profissional. Sim. Estás a perguntar. Sim. A nível profissional é continuar com este... Sempre dentro deste setor da cultura, do património. Sim, é a minha paixão, sim.